tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Costa e você está no T Sem Sete, Teologia Sem Sete Cabeças. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um devocional para o nosso crescimento espiritual que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 5 até o 9. Eu vou ler com vocês nessa Bíblia antiga aqui, a versão revista e corrigida. Vamos dar uma lidinha? Verso 5. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou do fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Em uma outra versão, essa palavra aqui para tímido é falta de coragem. Qual é o homem que não tem coragem? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Esse texto aqui, queridos, ele está inserido no 5º livro da Lei Mosaica, ou 5º livro da Torá, e ele fala especificamente do agendamento ou do alistamento dos soldados para a guerra. O texto é bem claro em dizer alguns requisitos para que um homem se alistasse para a batalha. Eu deixei tudo anotado aqui para facilitar para a gente, e a gente vai conferir no texto que a gente acabou de ler. A primeira coisa que acontecia na hora do alistamento era que se o candidato ou o homem que estava se alistando para a batalha, se ele tivesse feito uma casa e na nossa língua, na nossa cultura, se ele não tivesse ainda inaugurado essa casa, não tivesse ainda ido morar nessa casa, ele era dispensado do agendamento militar para a batalha. Da mesma forma, no texto diz que quem tinha plantado uma vinha e não tinha desfrutado ainda do fruto dessa vinha, ele também era dispensado da guerra. Tinha que voltar para casa, tinha que desfrutar dessa vinha. Uma outra característica interessante era que o homem que estava noivo, na versão que nós lemos desposado com uma mulher, se ele estava compromissado para casar com esta mulher, ele não iria para a guerra, ele era dispensado e ele ia para casa para poder receber esta mulher e casar-se com ela. E em último lugar, o texto faz questão de afirmar que era para os chefes do exército convocar e perguntar e averiguar se houvesse algum homem medroso ou que tinha falta de coragem para a guerra, também seria dispensado. É muito interessante notar esses pontos, porque a gente percebe e faz o questionamento, né? Se quem tinha uma casa para morar e ainda não tinha ido morar, era dispensado. Se quem tinha plantado uma vinha e não tinha ainda se aproveitado dessa vinha, era dispensado. Se quem tinha um casamento marcado, era dispensado. E quem tinha medo ou não tinha coragem para ir para a guerra, era dispensado. Acabava que não ficava ninguém para ir para a guerra. É verdade ou não é? Afinal de contas, quem é que ia para a guerra se havia tantos critérios de dispensa? Já parou para pensar nisso? Por que é que tinha-se tanto de critérios para se dispensar os homens da batalha? O texto relata e nos informa que era para que esses homens que tinham esses compromissos não atrapalhassem os demais na batalha, ou para que eles não colocassem o coração dos guerreiros em batalha lá na cidade onde eles moravam ou nas suas vidas que deixaram para trás. A verdade é que o texto está fazendo menção de que só vai para a guerra, só vai para a batalha, só vai para uma luta, sinceramente, quem tivesse comprometimento. E é esta palavra que nós vamos frisar: comprometimento. O
texto faz menção claramente de dizer de alguém que tinha compromissos firmados na sua vida, que estava deixando para trás para ir para a guerra, significando que o coração dele não estava completamente disposto na batalha, que a vida dele estava comprometido com algumas coisas que ficaram para trás. Ou seja, ele tinha um empreendimento, uma casa para inaugurar, ele tinha uma vinha no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, fala de alegria, fala de posses, fala de festa. Então, ele tinha compromissos festivos antes da batalha, ele tinha negócios financeiros antes da batalha, então o coração dessa pessoa não estava 100% focado, comprometido com o ideal da guerra. E isso não servia para a nação de Israel, porque isto iria provocar a derrota da nação de Israel, porque para o exército de Israel o comprometimento tem que ser um ponto central. Perceba então que se um homem tinha uma noiva para casar, ele não estava disposto para ir para a guerra, porque o coração dele estava completamente voltado para os seus próprios ideais. E se por outro lado, o homem era muito medroso ou não tinha coragem para estar na guerra, ele também só serviria de tropeço para estar na batalha. Então o texto faz muita menção na capacidade de comprometimento com o ideal. Vale lembrar que quem está dando esses conselhos de guerra para a nação de Israel é o próprio Deus. É Deus que está falando com Moisés e Moisés está dando estas instruções ao povo. Na ótica de Deus, se você quer atingir alguma coisa, se você quer atingir algum patamar, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que ter comprometimento. Você precisa de ter foco. Você não pode ter o seu coração em nenhum outro lugar, a não ser neste ponto de batalha que você está lutando. Para um homem de negócios alcançar alguma coisa, é necessário comprometimento. Para um relacionamento dar certo, é necessário comprometimento. Tudo que você for fazer para Deus e para você mesmo, vai ser exigido comprometimento das nossas vidas. Em Lucas 9,62, é Jesus quem está falando, é Jesus quem está dizendo, e ele disse isto: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É Jesus afirmando essa mesma característica no Novo Testamento, dizendo que você precisa de estar com seu olhar para frente, no alvo daquilo que você persegue ou daquilo que você quer conquistar. Ou seja, você precisa de ter comprometimento com a causa que você quer conquistar. É interessante notar que em Mateus capítulo 25, Jesus vai contar a parábola muito famosa, que é a parábola das 10 virgens. E o texto vai narrar que havia um casamento, e o casamento era de um noivo com 10 virgens, 5 virgens prudentes, segundo o texto, e havia 5 virgens que eram loucas, segundo o texto. E o texto explica que as prudentes eram prudentes porque elas estavam focadas e comprometidas em aguardar a chegada do noivo, e por isso elas adquiriram azeite para colocar nas suas lâmpadas. Naquela época não havia energia elétrica, então se por um acaso o noivo viesse pela noite, elas teriam condições de estarem arrumadas ou prontas, ou teriam luz para o seu caminho, para poder estarem preparadas para encontrar o noivo. E por outro lado, o texto vai dizer que as virgens que não estavam preparadas ou que não tinham azeite para as suas lâmpadas, elas eram loucas. Perceba que o texto faz questão de usar este nome tão forte para evidenciar que quem está com um compromisso na mão e não tem comprometimento com ele, só pode ser mesmo um louco. No momento em que o noivo vem, que é um momento em que ninguém esperava, as que estavam preparadas, ou seja, as que tinham azeite para manter as suas lamparinas acesas, elas encontraram o noivo e foram com o noivo para a festa de casamento. E é interessante notar que nesse interim que o noivo está chegando, as virgens descomprometidas ou loucas que não tinham azeite para deixar as suas lâmpadas acesas, elas pediram o azeite das prudentes, e as prudentes
crentes disseram que não poderiam dar, porque senão elas iriam ficar sem, e deram um conselho para as loucas: vá e compre, procure aonde comprar para que vocês tenham. Existem pessoas que fazem a interpretação desse texto dizendo que o azeite é tipo legal do Espírito Santo, que o cristão deve ter o Espírito Santo na vida para poder ter encontro com seu noivo. Mas eu quero deixar bem frisado aqui que o texto não pode se referir ao Espírito Santo, porque ninguém pode comprar o Espírito Santo, ninguém pode ir ao mercado adquirir o Espírito Santo. O que o texto está fazendo menção é justamente do comprometimento que alguém possa ter para se preparar, para buscar preparo, para poder ter as suas lâmpadas acesas. E lâmpadas nas Escrituras fala da palavra de Deus, fala de estar preparado com conhecimento bíblico, com conhecimento divino. Então o texto faz muita menção do comprometimento. As virgens que tiveram comprometimento de estarem preparadas, de estarem prontas, de terem mantimento para estarem com suas lâmpadas acesas, encontraram-se com o noivo e foram para as bodas, para a festa de casamento, enquanto as loucas não puderam entrar. O que eu quero dizer com isto é que nós devemos estar comprometidos com a causa, seja ela qual for. Se nós queremos alcançar um objetivo de sucesso, nós precisamos de comprometimento. No nosso devocional de hoje, eu quero convidar a você a se dedicar um pouco mais no seu objetivo, a propor a você mesmo se dedicar um pouco mais no seu foco, no seu objetivo, porque o comprometimento tem esse poder de fazer com que a gente alcance objetivos com sucesso. E se você quer uma vida cristã com Deus genuína, se você quer alcançar mais de Deus na sua vida, se você quer ter mais de Deus na sua vida, no seu relacionamento, no seu coração, na sua vivência, se dedique um pouco mais. Tenha comprometimento com a causa do Evangelho e assim Deus vai lhe honrar. Nós estamos vivendo numa geração que quer ter os benefícios de Deus e não quer sacrificar-se nem um pouco para a causa de Deus, para a sua vontade. Então, se você quer ter uma vida de sucesso como cristão, se você quer ser alguém destacado, se você quer ser alguém que alcança os seus objetivos espirituais, tenha comprometimento com o Senhor. Não deixe que o mundo dos negócios, dos afazeres, não deixe que uma mulher ou um homem, não deixe que nenhum compromisso venha ocupar o lugar de Deus na sua vida. Tenha comprometimento e Deus vai honrar você. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Se você gostou desse devocional, deixa seu like, comente aqui embaixo para a gente saber que a gente está na direção certa. Compartilhe com alguém para abençoar mais vidas. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.